Olha, nunca perca a sua paz. Nunca. Essa é uma chave espiritual. Se você aprender isso, você vai vencer sempre. Porque a paz é o resultado da fé. Mas só que você só pode ter paz quando a vida não depende de você. Se depender de você, você está frito. E de mim também. Você sabe, tem gente que chega lá no meu consultório, lá no meu gabinete, e ele fala, pastor, você é a última esperança. Eu falo, então já pode pular. Morre logo. Porque se eu sou o último, meu amigo, você não tem esperança. Não, coloque a sua confiança naquele que é o seu Pai. Não cai nem um fio de cabelo da sua cabeça. Nada. Tudo está pronto, preparado, no controle. Nada escapa dele. Ah, pastor, eu sei, as pessoas gostam de dizer, mas é a minha liberdade, o meu livre-arbítrio. Você tem, mas o amor de Deus é maior do que ele. E até quando ele permite você errar, você vai aprender. Ele vai te ensinar. Tudo faz parte de um grande ensinamento aqui. Estava orando com uma irmã que perdeu o marido essa semana, falando para ela, às vezes sempre eu entendo quando as pessoas partem, é dolorido, e sempre tem aquela porquê, eu sempre tenho o porquê, a gente quer entender tudo, e nem tudo a gente entende. E às vezes a morte para nós parece ser uma coisa tão trágica, terrível. Aí que eu falei para ela, olha, tudo é um ponto de vista, o seu marido foi só na nossa frente. Eu compreendo a dor, de verdade. E orei por ela, para Deus consolar ela. Mas eu falei, ele apenas foi na frente, daqui a pouco a gente vai chegar lá também. Todos nós estaremos lá. Ou ele vem nos buscar, ou nós iremos para lá. Não é? E o que é um pouco mais que nós estaremos por aqui diante da eternidade? Nada. Uns vão viver talvez 100 anos, outros 70, e outros morrem às vezes até mais cedo, ainda que não é a vontade de Deus. Mas o fato é que diante da eternidade, a nossa vida aqui é nada. É muito curta, é muito pouca, para você perder sono, ficar ansioso. A Bíblia fala que a nossa vida precisa ser como criança. Por que criança dorme? Que é uma maravilha. Uma criança saudável, numa casa normal, elas dormem. Casas tumultuadas, as crianças ficam perturbadas também. Mas é porque a criança, ela não tem consciência da responsabilidade da casa. Ela não tem consciência do financiamento, que tem que ser pago todo mês. Ela não tem consciência da energia, da água, dos problemas. Ela simplesmente diverte. Por quê? Porque o pai dela está lá. Seu pai está lá. O pastor Oliso, ele morou 1 ano na Inglaterra. Talvez você não saiba disso. Antes da videira. Lá que ele aprendeu a falar inglês. Morou lá para estudar. As filhas deles eram pequenas. E ele um dia foi passear com uma delas num lugar longe da casa dele, um parque muito bonito que tinha lá. Então eles pegaram o metrô para cá, para lá, aquele negócio todo. E eles estavam passeando no parque e ele perguntou para ela, você sabe onde nós estamos? Porque elas estavam acostumadas a ficar só perto da casa dela. Não sei. E aí ele falou, e você não está com medo de estar perdida? E ela falou, não. Mas se você não sabe onde você está, como é que você não está com medo? Ela falou, você sabe. É isso que Deus espera de você. Eu não sei. Mas eu estou devendo. Eu não sei como que eu vou pagar. Mas você sabe. Fala para Deus, o Senhor sabe. Eu não vou ficar preocupado, porque o Senhor sabe como que cura. O Senhor sabe como que paga essa conta. O Senhor sabe como que muda esse casamento. O Senhor sabe como que tira dessa depressão. Eu sou seu filho. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou divertir. Deus quer que você viva 1 Pedro. Deus quer que você ama a vida. Deus quer que você viva dias felizes. Eu sou pai. Não tem nada que dói mais num coração. Você sabe qual a pior dor confirmada pela ciência de um ser humano é a perda de um filho. A morte de um filho é confirmadamente a pior dor que um ser humano pode ter na vida. O luto, às vezes, pode durar anos. É realmente algo muito terrível. Mas também, uma dor muito terrível é quando o filho está com depressão no quarto.
Não tem nada mais angustiante para um pai que ver um filho triste, abatido, trancado no quarto, querendo se matar. É ou não é? Mas também não tem nada mais feliz para um pai do que ver um filho feliz. Deus é assim. Você acha que Deus está feliz quando você é um menino comportado que arruma a cama e faz a tarefa em ponto e tira 10 na prova? Ah, legal, isso é muito bom. Mas se isso não resume a alegria de Deus. Deus tem prazer quando você está feliz. Quando você está feliz. E você fica feliz quando você esquece as preocupações dessa vida, entrega para Ele e vai viver. Tem irmãos que ele tem medo de tudo. Ele fala, mas como que é isso? Eu abro um negócio ou não abro? Vou ou não vou? Não tenho certeza. O que eu faço? Eu falo, vai. Segue. Só vai. Mas e se eu errar? Não tem problema. Quem te deu o dinheiro para abrir, tem dinheiro para abrir quantas vezes você quebrar. Veja, você vai abrir um negócio, você pegou todo o seu dinheiro e pôs lá. Me entenda, não estou falando de você ser irresponsável. Estou te dando um exemplo. Não estou pregando ainda não, tá? É só uma introdução aqui. Estou só compartilhando algo do meu coração na introdução aqui. A minha pregação é outra. Mas tem a ver. Aí qual que é o seu medo? Puxa vida, eu vou investir tudo. E se não der certo? Aí você fica ansioso e não dorme. E aquilo que é para ser uma bênção, passa a ser um pesadelo. Você vai dar certo? Será que não vai? Ai, meu Deus, né? Mas agora imagina que o seu pai é um bilionário. Você fala, vai lá, meu filho, abre um negócio. Pai, se não der certo, não tem problema. A gente começa de novo, outra coisa. Mas o dinheiro, eu tenho. Tenho quantas vezes você quiser tentar. Esquece esse assunto. Apenas sonha com o negócio. Pensa em todos os projetos, os planos, estratégias. Avalia, conhece, diverte, vai. A parte do dinheiro é problema meu. Se não der certo, você também não tem problema. Que tal? Melhorou? A chance desse negócio desse dar certo é maior ou menor? Muito maior. Por quê? Porque você agora está focado. Ah, pastor, mas a gente não pode ser irresponsável. Claro que não, me entenda. Faça os planejamentos da sua vida. Não gaste mais do que você ganha, mas divirta. Vai viver a vida com seu pai. O Senhor está do seu lado. Ele não está contra você. Ele está a seu favor. Se Deus é por você, quem será contra você? Qual demônio? Qual situação? Nenhuma. Deus quer que você viva em paz. E porque a paz é a prova de que você creu. E você entregou. E você está esperando nele enquanto trabalha, enquanto vai, enquanto casa, enquanto estuda, enquanto vive a vida. Eu estou fazendo, confiado nele. Crendo nele, que tudo vai cooperar para o meu bem. Nessa hora, você tem paz. E nessa hora, você creu. Aí o favor flui para você. Aí as coisas começam a dar certo. Sabia que aqui na igreja, muitas mulheres que não podiam ter filhos, não podiam engravidar, e a gente orava por elas, e elas choravam muito, porque realmente isso é uma coisa muito angustiante para a mulher. E elas ficavam tentando ali ter filho, e tratamentos, e daqui, e nada resolvia. Mas eu me lembro, uma das vezes, o pastor Aloysio orou por elas e falou, agora é o seguinte, eu te proíbo de tentar ter filho. Esquece isso e vai namorar com seu marido. Pelo puro prazer. Porque estava namorando por obrigação de fazer filho. Os adultos não entendem, os jovens fecham o ouvido. Esquece a obrigação e desfruta o casamento. Fique em paz, entrega para Deus. Deus já sabe que você quer ter filho. Esquece isso, descansa. Vai viver, vai viajar, vai fazer uma segunda lua de mel. Acredita, muitas mulheres voltaram grávidas. Porque a hora que elas descansaram, elas tiveram filho. Você sabia que foi assim com Abraão e Sara? Eles tentaram ter filho quantos anos, gente? Muitos anos tentando ter filho. Conseguia? Não. Aí arrumou um jeito, inclusive isso é parte da minha pregação hoje, mas 86 anos o camarada tinha. Aí nasceu um filho da carne, que ele arrumou de outro jeito. Porque não conseguia, tentou ajudar Deus.
Só confusão. É da onde vem os árabes que quer matar os judeus até hoje, essa confusão aí. Os ismaelitas. E aí, a Bíblia fala que quando Abraão já tinha 100 anos, e a Sara, 99, um ano antes, e a Sara já com 90, Deus apareceu para eles. E aí a Bíblia fala que o anjo aparece para falar com ele, a Sara está ouvindo de trás da cortina, e ele fala, sua mulher vai ter um filho, daqui a 1 ano. E ela começa a rir. E Deus vê, fala, você está rindo. Então o nome dele vai ser Riso. Isaac significa riso. Porque ela riu, esse é o nome do filho dela. Mas sabe o que é? Depois você lê a história, o que é mais interessante, é que a Bíblia fala assim, que Sara falou para o Senhor, Senhor, como eu, uma mulher de 90 anos, e um marido de 100, ainda posso ter prazer. Ela não falou, posso ter filho. Deus falou, você vai ter um filho. Ela falou, como que eu ainda vou ter prazer? Mudou a mentalidade. Ela ficou anos tentando ter filho. Agora ela entendeu, vou ter prazer. Aí o menino veio. A vida é assim. Quando você desfruta dela, o menino nasce. O casamento dá certo, a empresa avança, passa no vestibular, tudo vai acontecer. Por quê? Porque você entrou na esfera da fé. Mas nós vivemos a vida preocupada em resolver problema. Deus quer que você viva a vida desfrutando dela, apesar dos problemas. Posso ter a mente de alguém? Não sei porque eu disse tudo isso, mas Deus sabe que é para alguém aqui, porque essa não é a minha pregação. Olha aqui, essa semana é uma semana muito importante para nós. Nós vamos orar aqui todos os dias a partir de amanhã, às 18 horas, pela nossa conferência. Porque na outra semana, a gente já tem compromisso a partir de terça-feira, que já começa a chegar pastores, tem reuniões de pastores, eventos. Quarta-feira da outra semana, sem ser nessa na outra, você já está convidado para a inauguração da videira do Buriti. Buriti não, Aparecida, só queria ver se você estava prestando atenção. Aparecida. Então, e aí depois já é a conferência aqui, e a festa. Então, a gente vai orar essa semana. Então, eu queria te convidar a vir orar conosco. Você sabe, quando você ora, você está trabalhando com Deus, e você se torna participante dessa unção, do que Deus vai fazer, porque você orou. Não é? Então, se você não pode vir todos os dias, venha pelo menos um dia, ou 2, por que não? Ninguém vai falar amém? Puxa vida. Não me deixe só, vai ser um tempo precioso. Quer dizer para os irmãos que ainda é possível fazer inscrição do cursão segunda e quinta. Na turma de segunda e quinta é a última chance que você tem amanhã. Então, se você não fez, você ainda pode fazer. E também quero fazer um pedido para os irmãos. Talvez você vai encontrar um pessoal aí fora, colando adesivo, ou pedindo para colar, do Silvio. Silvio Vaz é o nosso irmão, ele é genro do pastor Aloysio, e ele é candidato a vereador. Se você puder, deixa ele colar. É só alguns dias. Isso vai demonstrar um apoio de unidade, que os irmãos que entendem a importância da gente ter representantes estão nos ajudando. Então, eu faço esse pedido para você, também em nome do pastor Aloysio. Muito bem, eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Estava ali orando para que Deus realmente te instrua, porque eu acho que a palavra de hoje, ela não é uma novidade, mas ela exige uma revelação, que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. No momento em que você compreende quem você é, de fato, em Cristo, e as confusões se dissipam, você começa a acessar níveis de fé que você não acessava antes. Porque a grande questão na nossa vida sempre é essa, pastor, por que eu não estou experimentando isso? Por que eu não estou experimentando aquilo? Por que não dá certo comigo? Por que não acontece? Não é? Porque a fé, em algum momento, está travando. Em algum momento você não está ouvindo. Conversava com uma pessoa essa semana, ela dizia, pastor, Deus não me ouve. Ele ouve. Ela que não ouve. Ele responde. Ela que não está conseguindo ouvir. Por quê? Porque tem uma trava impedindo. E isso impede ela de desfrutar o que Deus tem. Acredite em mim, irmãos. A vida espiritual, ela não é algo para
para algumas pessoas especiais. Para o pastor, que é dedicado. Não, o que é isso? Jamais posso ouvir a Deus e receber coisas. Não, é para cada um de nós. Posso ter seu amém? Deus quer te levar para um nível espiritual onde você possa ouvir a voz de Deus, onde você possa perceber o Espírito agindo, entrar por esses caminhos e desfrutar coisas tremendas dentro da vontade de Deus. Quero começar lendo um versículo aqui com você. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Olha o que diz. Vamos ler o 3 primeiro? Põe no 3 aí, irmão, por favor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Presta atenção, olha aqui, ó. Deus está doando as suas preciosas e grandes promessas, aleluia, glória a Deus, para que por elas, por essas promessas, por essas bênçãos, vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que a Bíblia está dizendo aqui? É que Deus, no dia que Ele te salvou, Ele te deu uma nova natureza. Mas existe uma coisa ainda em nós chamada carne, que briga contra o seu novo espírito, que está unido a Deus. E aqui é o problema, é o conflito. Porque quando você está na carne, você não consegue ouvir o espírito. E quando você está na carne, você não ouve a Deus, como uma pessoa falou para mim. Você não consegue perceber as coisas. Você não consegue crer. E aí você não acessa. Então, existe essa situação acontecendo. A carne é um grande inimigo na nossa vida enquanto estamos aqui na terra. Ela não vai ser transformada. A tríplice salvação de Deus, ela está em andamento. Deus te salva completamente. O que é isso, pastor? Quando você nasceu de novo, lá, naquele dia, talvez no encontro, você foi salvo no passado. Aonde? No seu espírito. Seu espírito é novo. Quantos dizem amém? Você ganhou um novo coração. É a salvação passada no espírito, já aconteceu. No presente momento, Deus está te salvando. Como? Ele está transformando a sua alma. Através da palavra, sua mente, sua vontade, suas emoções. E no futuro, ela vai ser completa, quando o seu corpo será glorificado. Salvo no passado no meu espírito, sendo salvo na transformação da minha alma, e serei salvo no futuro, quando o meu corpo será glorificado. E essa carne já não existirá mais. Quem está me entendendo? Então, Deus vai fazer uma obra completa na sua vida. Isso é maravilhoso. Não se preocupe. No final, a Bíblia diz que todos nós seremos tal qual Ele é. Faz ideia, morar na eternidade, num lugar onde todo mundo é igual a Jesus, onde não tem limitação da carne, não tem morte, não tem doença, não tem tristeza, depressão, nada. Eu estava ouvindo o testemunho de um irmão, ele viveu aquela experiência de quase morte, já ouviram falar disso? Eles chamam assim, porque ele literalmente foi dado como morto num acidente, o helicóptero resgatou ele, e o médico, dentro do helicóptero, ele já estava, eles perdeu ali o batimento, morreu. O médico falou, ele faleceu. Só que, alguns minutos depois, dentro do helicóptero, ele voltou. Milagrosamente. E ele conta, também é só uma experiência, mas faz sentido a experiência dele. Então, ele conta nessa experiência de uma quase morte, que ele teve no céu e voltou. E o que ele relata é uma coisa muito simples. Ele fala, e aí? Ele falou, olha, eu não consigo explicar, mas eu senti. O céu é um lugar, ele falou, de uma paz que não dá para descrever.
ela é absoluta, total, plena. Onde não tem nada, zero, nenhuma vírgula de inquietação. Absoluta tranquilidade celestial, onde nada te ameaça, nada te perturba, nada. Eu estou aqui tentando me esforçar para traduzir um pouco o que ele disse. Eu não tenho dúvida disso. O céu é um lugar maravilhoso, você está indo para lá, querido. Você não faz, não, porque você está angustiado. Romanos 8 diz os sofrimentos que você está passando aqui não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada. Não significa que você vai viver uma vida ruim aqui, não. É que aqui a gente pode viver uma vida boa, mas com luta. Essa parte não tem jeito de eu tirar. Foi Jesus que falou, no mundo tereis aflições. No mundo tereis tribulações. Não é? É como a pessoa que faleceu, a pessoa pergunta para mim, pastor, por que Deus não curou o meu marido? E ele morreu. Eu falei, mas quem disse que Deus não curou? Eu nunca li isso em lugar nenhum, isso é uma fé minha particular. Se você não quiser, você pode jogar fora. Mas eu penso que ela faz sentido. Eu sempre digo para as pessoas, Deus sempre cura. Mas como eu conheço, o fulano não morreu? Deus não curou. Eu pergunto para você, tem doente no céu? É que Deus cura alguns para continuar aqui. E outros ele leva para curar lá. Mas doente não fica. A obra de Deus é absoluta, é completa. Agora, os porquês, eu não sei explicar. Mas eu posso imaginar algumas coisas. E lá no céu nós vamos saber de muitas coisas. O fato é que você tem uma esperança que o mundo não tem. Só que, enquanto você está aqui, você já pode desfrutar das coisas de lá. Quem está me entendendo? Por quê? Porque o divino poder já te foi dado. Para que você seja livre das paixões da carne e desfrute das coisas celestiais de uma maneira poderosa. Deus está te chamando. Por que eu insisto nisso? Porque eu tenho muito medo que você só tenha trocado de religião. Eu quero que você desfrute a vida cristã. Deus não é propriedade de religião nenhuma. Deus não é evangélico. Esse pastor herético. Deus não é católico, Deus não é espírita. Deus é Pai dos que creram que Jesus é o Salvador, que é Deus, que se fez homem, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou para pagar os nossos pecados e vai voltar para nos buscar. Nós vamos ter tanta surpresa no céu. Puxa vida. Porque às vezes o inferno é o lugar mais perto do céu. Sim ou não? Tem muita gente boa que não vai. Por quê? Porque ele acha que não precisa. E o cara que menos merece, que sabe que merece ir para o inferno, e a mãe dele por isso está na igreja clamando, que ele não vale nada, na hora da morte o cara grita, porque ouviu a vida toda a mãe dele mandando ele converter. E a hora que a polícia vai matar ele, ele grita, Jesus! Pá! E aí, você vai encontrar ele lá. Por isso que eu acho que tem um monte de irmão do filho pródigo. Porque vai ter uma festa no céu, tá sabendo? Se você não gosta de festa dos 25 anos da videira, não vou nem negócio de estádio, não, gente demais. Você é irmão do filho pródigo, com todo amor e carinho, está negando entrar na festa. A Bíblia diz que vai ter uma multidão que não dá para contar. Como é que você vai fazer? É bom se acostumar. O céu é um lugar de festa. Já começa de cara uma festa lá, chamada Bodas do Cordeiro. Só que a Bíblia fala que aquele camarada, o irmão do filho pródigo, não queria entrar na festa, não. Por quê? Porque esse cara não merece, você está fazendo festa para ele. Não vou entrar. É os crentes da lei.
Eu acho que tem gente que não vai entrar porque ele não acha que precisa. E outros que até vão ser salvos, mas não vão desfrutar da festa. Por quê? Porque a hora que ele chega lá, fala, o quê? Você está salvo? Não. Esse cara não. Não entro nessa festa. Não pode estar aqui. Eu sei, a religião te ensinou que o céu é lugar de gente boa, né? Não é. Vai ficar lá. Quando chega lá, Deus trabalha. Eu sempre digo isso, a minha casa, lá onde eu moro, no meu bairro, tem muita gente melhor que os meus filhos, com mais caráter, mais competência, pessoas mais santas. Eu não duvido disso, honestamente. Mas nenhum deles mora lá em casa. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Não são meus filhos. A minha casa não é lugar das melhores pessoas do bairro. A minha casa é lugar dos meus filhos. E o céu não é lugar das melhores pessoas da terra. É o lugar dos filhos que creram e nasceram de novo. Puxa vida, parece que a gente aprendeu tanta coisa errada, né, gente? Você não tem essa sensação às vezes, não? Eu tenho. Falo, meu Deus do céu, é por isso que o povo não quer, as pessoas às vezes não querem ir para a igreja. Porque a ideia de Deus na cabeça das pessoas aí fora é muito estranha. A religião nos ensinou muita coisa errada sobre Deus, e a gente tem que desaprender. E isso não é opinião minha, é a palavra de Deus. Não é? Nós precisamos ter uma nova ideia de Deus. Claro que depois que você chega lá, torto, Deus vai te consertar. Ele vai completar a obra. Existe uma disciplina milenar para isso, né? É outro assunto. Mas no final, depois do trono branco, na nova Jerusalém, para a eternidade, todos estarão completos. Eu não sei quanto a você, eu me empolgo tanto com esses negócios, eu fico assim, meu Deus do céu. Nós fomos no velório essa semana do apóstolo Sinomar, um homem de Deus que nós honramos muito, viemos de lá, e nós temos uma grande honra e admiração por ele. Ele partiu para o Senhor, considero ainda novo, tinha apenas 74 anos, mas ele partiu. E aí, antes da gente ir para o velório, a gente estava conversando, e a gente, conversa de crente, pastor, a gente conversando, e o pastor Luiz falou assim, como será que é o primeiro dia no céu? Você chega lá, cheguei, tudo novo. Às vezes a gente lembra de alguns pastores que morreram, mas o pastor Luiz tem essas coisas. Ele fala, o que será que o Marcelo Duarte está fazendo lá agora? Será que ele está conversando com o Paulo Cheim? Eu não sei se você pensa nas coisas lá do alto. Você devia, porque com certeza é glorioso. E por falar nisso, eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Eu realmente acredito em marcos. Você acredita em datas? Datas são importantes para você? Devia ser. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que é um marco. A gente não esquece. Não é? O seu casamento marcou um tempo na sua vida. O seu casamento mudou um tempo na sua vida, completamente. Os filhos nascem, muda completamente. A formatura muda completamente. Não é? Às vezes um acidente muda a sua vida. Muitas coisas acontecem. Então, eu sou muito atento a isso. O apóstolo Sinomar, ele é um pai na fé da videira. Porque nós viemos de lá. O pastor Aloísio foi ordenado por ele, eu fui ordenado por ele. E ele faleceu terça-feira. E você sabe que nós não tínhamos prestado atenção numa coisa. Terça-feira foi o dia que o pastor Aloísio foi ordenado também. Ele faleceu no mesmo dia que o pastor Aloísio foi ordenado. E eu creio que essa é uma ligação. É como Josué. Lembra quando Moisés é morto, Josué está ali? Coisas espirituais estão em conexão. Eu não creio que dia 7 de setembro é só uma festa no Serra Dourada. Por sinal, eu completo 27 anos de ministério, dia 7 de setembro, dentro do Serra Dourada. Nós não fazemos as coisas assim. Eu quero te falar uma coisa, olha para cá. Eu não sei o que é, mas tudo me leva a crer
que existe um arranjo de Deus acontecendo para nós como igreja. E algo novo está vindo. No ano das portas abertas, você faz parte dessa igreja. Deus vai surpreender vocês. Deus está preparando algo poderoso para nós como igreja. Meu Deus do céu. É uma coisa que a gente não sabe explicar. Veja, então, vamos voltar para cá. Qual que é o problema? Então, nós somos uma nova criatura. Mas milhões de irmãos pensam que ainda tem uma natureza espiritual pecaminosa. Porque pecam. Você nasceu de novo, é uma nova criatura, mas na sua cabeça você ainda é pecador. Esse é que é o problema. Crianças, às vezes, fazem coisas de porco. Faz ou não faz? Tem uma fase da vida delas que elas confundem fezes com biscoito. Elas são porcas. Mas isso faz dela um porco? Não. Isso muda a natureza dela? Não. O fato de você pecar ainda não significa que você é ainda pecador. A sua natureza é nova. Ainda acontece o pecado, mas não te pertence mais. É por isso que você se incomoda quando ele acontece. Você não se sente bem. Quando alguém está rolando na lama para lá e para cá e está tudo bem, ele não é ovelha, ele é outra coisa. Precisa nascer de novo. Às vezes, em amor, a gente tem que perguntar isso para as pessoas. Mas tem gente que pensa que tem duas naturezas. Não, pastor, eu não acho que eu sou pecador. Só. Eu acho que eu sou as duas coisas. Eu sou crente e pecador. Eu tenho uma nova natureza e tenho outra velha aqui do outro lado, na minha carne. É um outro tipo de pensamento. Mas olha o que diz Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, que era a operação de fimose naquela época, né? Que era da aliança. Mas o que é importante? O ser nova criatura. Em última análise, o que importa é o seguinte: você nasceu de novo. Então você é uma nova criatura. Você não tem duas naturezas. Tudo é uma questão de natureza. E aqui é o ponto. Olha para cá. Vou te contar uma ilustração. Certa vez, o escorpião alagou tudo, uma chuva grande, e o escorpião estava morrendo afogado. Ele tinha que atravessar a lagoa, ele estava ilhado. E ele falou com o sapo: seu sapo, eu vou morrer aqui, afogado, eu não sei nadar, eu preciso ir lá para o outro lado. Você me levaria nas suas costas? Porque você sabe nadar. E o sapo falou: não levo, não. Não levo porque você vai me ferroar. E aí você vai me matar. E ele falou: seu sapo, bom senso, avalia comigo. Se eu te ferroar, você vai morrer. E se você morrer, eu vou morrer afogado. Por favor, pensa um pouco. O sapo, é verdade, tem sentido, pode subir. E eles foram. Então uma criança falou para minha mulher que ele não gosta de Domingo Kids, não. Ele gosta de me ouvir porque eu conto piada. Não conto piada, eu conto caso. Fico muito feliz quando as crianças querem me ouvir. Porque criança é honesta. Quando você é chato, ela não faz de conta. Não é verdade? E aí, no meio do lago, o escorpião não aguentou. No sapo. Tacou o veneno. Ferroada nas costas. E o sapo começou a morrer. Ele falou: escorpião, você é doido. Olha aqui o que você fez. Você falou que não ia fazer. Agora eu vou morrer e você vai morrer também. Por que você fez isso? E o escorpião falou para ele: é verdade. Eu vou morrer também. Não devia ter feito, mas eu fiz. Por quê? É a minha natureza. A minha natureza é de ferroar.
Por isso ele ferrou. Percebe? O que é uma questão da natureza? Tinha um monge que estava tentando salvar um escorpião. Estava se afogando numa poça, com os pauzinhos. Enquanto ele tentava tirar o escorpião da poça, o escorpião ficava tentando ferroar ele. Pam, pam. E mesmo assim, com cuidado, ele estava tirando ele. O outro monge disse para ele: eu não entendo você. O escorpião está tentando te ferroar e ainda assim você está tentando salvar ele. Por quê? Ele disse: porque é assim. A natureza dele é de ferroar. A minha é de salvar. Religião é tentativa de mudança de comportamento na sua força. Cristianismo é mudança de natureza. Eu não guardo a lei porque a lei me manda obedecer. Você não tem que guardar a lei, porque agora você é uma nova criatura. E as coisas de Deus são superiores às da lei. Então você vai guardar a lei, mas não mais porque você é obrigado, mas porque agora você está em outro nível. A lei dizia: não matarás. Você não precisa se preocupar com isso. Você pode até ficar com vontade de matar, que às vezes dá vontade. Mas você não vai matar, porque não é mais a sua natureza. Não é porque não pode, porque por mais que às vezes a tentação vem, não te pertence mais. Quem está me entendendo? A lei diz: não roubarás. Você pode até ficar tentado, mas aí você lembra: gente, para que eu roubar? Meu pai é dono de tudo. Isso é uma outra natureza que está dentro de você. Então, você vai guardar a lei, porque você pertence a outra classe agora. E isso é uma realidade. Isso não é um esforço, não. Eu não saio de casa, sou nova criatura, nova. Não esquece, nova. Não. Isso é como se eu tentasse ser mulher. E aí agora eu invento ser mulher, mas eu sou homem. E aí eu tenho que ficar lembrando que eu estou tentando ser o que eu não sou. Aí de repente eu falo: bom dia. Fala fino. Bom dia. Não vai dar certo esse negócio, porque eu estou lutando contra outra coisa. Você não precisa lutar para tentar se mudar. Você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Você apenas precisa viver por ela. Aí você vai começar a desfrutar de coisas que condizem à sua natureza. Bate no ombro do seu irmão, olha no olho dele e fala: querido, sabe de uma coisa? Você é celestial. Viva dessa maneira. O pastor Aloysio, só mais uma. Posso contar só mais uma história? Hoje eu estou contador de histórias. Devia ter deixado as crianças aqui. Pastor Aloysio, coisas de pastor. A irmã ligou para o pastor, a sogra da irmã ligou para o pastor Luiz: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui, porque o meu genro bateu na minha mulher, meu filho foi tentar resolver, apanhou também. Ele é muito violento. Então o senhor vem aqui, pastor. Barbaridade. As coisas. O pastor Aloysio fez. Ele foi, mas primeiro ele passou na polícia. Sério, não estou brincando não. Ele parou na rua, tinha um policial, falou: seu policial, estou indo ali, separa uma briga de família, e o homem é muito violento, já bateu na mulher, bateu no irmão dela, e ele vai me bater. O senhor podia ir lá comigo. E o policial falou para ele: não, nós não nos envolvemos nessas coisas não, mas se é para te proteger, nós vamos. E chegou o pastor Aloysio com a polícia lá, foi uma gritaria: pastor Aloysio chegou, e tá aquela confusão. E aí a sogra, a polícia junto, a sogra, que não é crente, não é nascida de novo, falou: graças a Deus que o senhor chegou e trouxe a polícia, é isso que eu esperava do senhor. E o cara já estava manso nessa altura, né? E aí o pastor Aloysio chamou a família, a polícia lá. Não, olha, gente, e o violento era crente, acredita nisso? Abençoado. Pois você está desconfiado, né? A carne, lembra da carne. Aí o pastor falou: irmã, eu sei que é difícil, mas
Você não quer perdoar seu marido? E você, fulano, não quer arrepender? Pedir perdão, dar de vida, Deus vai te ajudar. Aí ele começou a chorar, caiu no chão. Miserável, né? Porque não é isso que ele é. Perdi a cabeça, estou desempregado, as contas tudo estouradas, meu nome está sujo, vou perder a casa, aquela confusão toda. Né? E aí a mulher começou a chorar também, pediu perdão, se abraçaram na frente do pastor Luiz. A sogra dele, indignada. Isso é um absurdo, isso não é atitude de homem. Você devia ter lascado a mão na cara dele. Agora vem aqui para fazer apaziguamento. Deixa eu ver. O que está acontecendo aqui? Cada um agiu segundo a sua natureza. A dela é para sentar a mão. A dele, que é de pastor, é para apaziguar. Você tem que entender uma coisa. No momento que você entende que é uma pessoa espiritual, você vai agir dessa maneira. A sua maneira de agir vai mudar. Não vai ser mais como as coisas lá do mundo. Tem gente, muitos assumem que tem, pastor, dentro de mim tem o eu bom e o eu ruim. Tem um novo eu, mas parece que tem um antigo eu. Esse é um problema, porque se você acredita nisso, quando a tentação vem, você vai ter muita luta. No meio da luta, se você acha que é assim, que você é tanto uma nova pessoa, nasceu de novo, quanto ainda tem um outro lado seu que é mau, quando a tentação chega, qual que é a sensação que você tem? Que tem um anjo no ombro de cá e um demônio de cá. Já viu aqueles desenhos? Tem um anjinho, um demoninho? Não, você não é essa pessoa. No seu ombro está só os anjos. Só que a tentação te dá a impressão de que tem outra coisa, competindo. A verdade é que nós não somos meio bons e meio maus. Não. Nós não temos mais a natureza pecaminosa. Quantos dizem glória a Deus por isso? Mas qual que é o problema? É porque a Bíblia fala da carne. Como a Bíblia fala da carne, muitos irmãos presumem que a carne, que a Bíblia fala, seja a natureza pecaminosa dentro de nós. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Então o que é a carne, pastor? Se ela não é, primeiro eu tive que te mostrar que você não tem duas naturezas, você só tem uma. Ou é homem ou é mulher, não tem outra coisa. Outra coisa é confusão. Existem pessoas tentando ser outra coisa, mas biologicamente não tem. Né? Nós sabemos disso, todo amor e carinho. Então veja, da mesma maneira, você não tem duas naturezas. Se você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus. Mas tem a carne. E aí, por causa da carne, você fica achando que tem duas, mas não tem. Então, o que é a carne? A palavra carne no grego é sarx. Sars. E significa carne. Mas o Novo Testamento, ele explica o que é a carne. A carne é o quê? Não é esse corpo. Segundo o Novo Testamento, carne, quando a Bíblia fala de carne, não está falando do seu corpo físico. Carne é a nossa força humana. Carne é a vida natural. E quando nós andamos confiados na nossa própria força, na nossa própria habilidade, a carne se manifesta. Porque eu não estou dependendo de Deus. Eu não estou dependendo da minha natureza divina no Espírito. Eu estou dependendo da minha própria força. Nesse momento ela se manifesta. E a primeira coisa que ela se manifesta é na maneira de andar. Coloca para mim Romanos capítulo 8, verso 3. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos segundo ela, andamos segundo o Espírito. Gálatas 5,16, coloca para mim, Gálatas 5,16. Olha o que diz. Gálatas
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Se você ficar na sua natureza, a outra vai perder. Você vai parar de andar. Quando nós nascemos de novo, como eu disse para você, eu não tenho mais que me preocupar de cumprir a lei, porque agora Deus nos coloca para viver no padrão celestial por causa da vida de Deus em mim. Então eu não vou querer viver essas coisas. Ainda que às vezes nós escorregamos, caímos, mas a nossa natureza vai nos levar. Olha o que diz ainda, volta para Romanos capítulo 8, verso 5. Existe também uma maneira de pensar carnal, e existe uma maneira de pensar espiritual. Olha o que diz. Porque os que se inclinam para a carne, os que se inclinam para a vida natural, cogitam, argumentam, raciocinam, pensam, avaliam, analisam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, ficam pensando como as coisas do Espírito funcionam. Está me entendendo? Vou te dar um exemplo. Como que é a mente carnal e a espiritual. Tem um pastor nosso de Aracaju, ele morava aqui, pastor Almir, e ele tinha um carro para vender. Sabe esses carros bons de vender? Maréia. Eu não lembro o que era, não. Mas ele não conseguia vender, de jeito nenhum. Ele tentou vender, e nada. E o tempo passou, e ele estava angustiado, precisava vender o carro. E ele falou com a mulher dele, e a mulher dele falou, então ora, pede para Deus te ajudar. E ele fala que ele orou. Falou, Senhor, me ajuda, eu não consigo vender o carro. Traz um comprador, abre uma porta, me dá uma direção, me ajuda. E descansou. Assim que ele acabou de orar, ele saiu do quarto, e a mulher dele falou para ele, Almir, vai lá no açougue comprar bife, que não tem carne para o almoço, e eu preciso fazer aqui, vai lá. E ele foi. Quando ele estacionou o carro na porta do açougue, um camarada que estava lá, imediatamente falou para ele, rapaz, quer vender esse carro? Quero. Quanto que é? É tanto. O carro é seu. Ele falou, então vamos na sua casa, porque eu preciso do carro agora. E já pagou na hora. Puf. E foi resolvido o problema. Eu estou te contando isso. Mente carnal. Como que a mente carnal pensa? Conclusão. Quer vender um carro? Vá no açougue. Esse é o natural. Percebe? Aí o cara fala, eu vou no açougue. Aí não funciona, lá não vende seu carro lá. Pode ir quantas vezes você quiser. O natural, ele analisa o que aconteceu. O espiritual entende. Não, quer vender carro? Não vai no açougue. Ora. Quem está me entendendo? Percebe como funcionam as coisas? A mente natural avalia do ponto de vista daqui. A mente espiritual avalia do ponto de vista de Deus. Mas é nesse ponto que muitos crentes aprontam muita confusão e não desfrutam. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Tem uma fase da nossa vida que nós somos carnais. Não tem problema, faz parte. É a infância da fé. Paulo diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnal. Então o carnal é o crente criança na fé. Tem uma fase então de ser carnal, de ser criança? Tem. Mas Deus não fica feliz quando essa fase nunca passa. O camarada tem 30 anos, mas ainda é uma criança na fé, natural. Não conseguiu perceber as coisas. Está acontecendo um monte de problema e ele procurando o culpado em vez de repreender o diabo. Você está percebendo que tem um negócio acontecendo, resistindo, travando, criando conflito. Eu sei quando o azeite baixou. Eu começo a ficar impaciente com qualquer coisa. Fico nervoso. Aí eu vou ficar culpando a minha mulher. Aí minha mulher me pede uma coisa, meu filho me pede outra, a empregada me pede outra. Eu falo, Mas não é a culpa de quem está me pedindo. Eu é que estou na carne. Aí ou eu posso culpar todo mundo, ou eu posso orar.
Porque a paciência é um fruto do Espírito. Ela não é resultado de respirar 3 vezes. Aí eu paro e falo, estou precisando orar. Perdi a paciência. Aí eu vou orar. Aí a paciência vem. Aí pode pedir o que quiser. Mas me ajuda. A minha mulher é sensível também, porque ela também percebe quando eu estou. Aí a mulher natural percebe que o marido está na carne. Se ela for carnal, vai ficar ruim demais. Mas se ela for espiritual e perceber que o marido está na carne, ela vai falar, ele está na carne, eu estou vendo. O que ela vai fazer? Ela para e vai orar por ele. Não é jogar na cara dele, porque ela sabe que ela não tem poder de mudar o marido dela, nem ele tem, mas Deus tem. Aí as coisas começam a se arranjar. Por quê? Porque tem percepção. Quando você está no Espírito, olha o que diz Romanos 8, 6. Volta para Romanos, capítulo 8, verso 6. Pastor, por que eu deveria ser uma pessoa espiritual? Isso aqui, olha aqui. Porque o pendor da carne dá para a morte, confusão, briga, discussão, raiva. Mas o do Espírito dá para a vida e paz. Como que eu sei se eu estou na carne ou se eu estou no Espírito? Quem está no Espírito está cheio de vida. Quem está no Espírito está em paz. Se você está perturbado, angustiado, com raiva, você está na carne. Não precisa ficar mal, não se condene. Não fica aí, sou eu. Não se condene, apenas admita. Apenas admita, puxa vida, eu não estou sentindo vida, eu não estou sentindo paz, então eu estou na carne, Senhor, me ajuda. Me leva para o Espírito, Deus vai te levar, quando dizem amém. É só isso, eu fico na carne quase todo dia, mas eu fico rápido, eu saio dela, porque eu não quero ficar, não quero sentir morte, quero sentir paz e alegria, amém? Quando dizem amém. Só que você fica tentando técnicas que não funcionam, você precisa ir para Deus. Quem pensa como o mundo, devia ter muito cuidado. Se você é uma pessoa natural, tudo para você é natural. O mercado é assim mesmo, ninguém está vendendo, né? Não é questão de orar, não. É o mercado. Azar é seu, o que eu tenho a ver com o mercado? Todas as minhas fontes estão em Deus, não estão no mercado. Efésios 1, meu querido, vai ler Efésios 1. Ele me tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu não tenho nada a ver com o mercado, eu tenho a ver com o céu. Mas o natural quer justificar o fracasso dele no mercado. Qual que é a mulher natural? A mulher natural, ela culpa os irmãos. Essa igreja não tem homem. Isso é natural, porque Deus tem marido para você, nem que tiver que trazer lá do Japão. Ele traz. Não tiver aqui, ele traz, mas não fica arrumando culpado, não, porque isso é coisa natural. Não é? O problema é meu marido, o problema é minha mulher, o problema é meu pai, o problema é minha mãe, o problema é meu professor. E no final, o problema é Deus. Para de procurar culpado e volta para o Espírito. Para de ser natural. Eu não tenho problema com pessoas. Se alguém está me perseguindo, o diabo está por trás dela. Não é? Um dia eu comecei a mostrar o diabo para uma pessoa, ele falou assim, para você tudo é diabo. Eu falei, desculpa, não sabia que você era amigo dele. Percebi que você não gostou. Eu não fico vendo o diabo em tudo, não. Mas eu prefiro irmãos que vê do que aquele que nunca vê nada. Esse é cego. Não é verdade? É melhor ver Deus por trás do diabo. Porque no final Deus está no controle de tudo. Então, eu já tive chefes que me perseguiam. Mas eu não vou cair nisso, porque eu não tenho problema com o chefe. Tem problema com o diabo. Começava a repreender o diabo, o demônio cai, meu chefe começa a me abraçar. Experimenta se eu estou mentindo. As pessoas mudam quando os demônios caem.
Muda ou não muda? Eu conheço gente que era resistente a nós, né, amor? Nós fomos orando, 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 de repente elas se abrem. Se abrem. Começa a gostar da gente. Tem gente até que converteu e está na igreja. E que antigamente tinha problemas com a gente. Por quê? Porque era espiritual, não era natural. Olha o que diz 1 Coríntios 1:26. O natural confia nas coisas naturais. 1 Coríntios 1:26. Os irmãos estão cansados? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, porque são naturais. Olha o que diz Filipenses, eu não vou ler Filipenses capítulo 3, você pode ler, é muito grande. Então, deixa eu dizer, pastor, define melhor a carne, eu vou te dar o tripé da carne. Fala para mim, tripé da carne. Justiça própria, pode repetir, justiça própria, orgulho, rebeldia. Justiça própria, orgulho, rebeldia. Justiça própria é essa coisa de você achar que você é alguma coisa. Ou achar que você não é e ficar olhando para si. Todas as vezes que você é o foco, você está na justiça própria. Então, a justiça própria pode ser, eu acho que eu lidero melhor que esse líder meu. Ele gagueja e começa a se achar. É justiça própria, é o eu no centro. Mas o do lado de cá, que está dizendo, eu não presto mesmo, eu não aprendo, não estou nem entendendo nada que o pastor Naor está falando. Eu sou uma burra. Quem que está no centro? Eu. Justiça própria. Não é? Justiça própria é quando alguém esquece de você, esquece do seu aniversário, esquece de te cumprimentar e você fica ofendida. Por quê? Porque você é muito importante. Como que alguém esquece de me ligar? É o eu, justiça própria. Ela vai te levar, então, a justiça própria, ela vai se manifestar no orgulho, no começar a se considerar, por isso que você sofre, porque isso é importante. E por final, se você continuar nesse caminho, você vai se rebelar. Vai largar do marido, vai largar do pai, da mãe, vai largar da igreja. Tudo por quê? Porque você é tão incrível que ninguém pode te magoar nem te rejeitar. Um dia nós recebemos uma família, talvez até aqui me ouvindo. Eu falei, e eles falaram, nós estamos vindo para cá e tal. Né? Então eu falei, amém, irmão, você orou? Porque nós não somos o que você está assistindo na televisão. O Instagram é uma coisa. A real aqui tem tanto problema. Eu falei, então, se vocês não tiverem uma palavra de Deus, não vem, não. Pensa bem. Acho que eles acharam estranho. Como eu achei, o senhor tinha que estar feliz, né? Ele não falou isso para mim. Mas é verdade, é ou não é? Porque quando a gente vai viver junto, tem muita coisa que você não vai gostar. Então, se você não tiver uma palavra de Deus, não for espiritual, as coisas erradas e naturais vão te tirar daqui do mesmo jeito. Tem gente que fala para mim também, eu briguei com fulano, vou embora, estou chateado, vou mudar de igreja. Você é livre, mas a minha pergunta é, quem está te guiando, a chateação ou o Espírito Santo? Porque se você está indo embora porque está magoado, quem está te guiando é a mágoa. É a carne, dá para a morte. Eu te recomendo, arruma o coração primeiro, perdoa, limpa, fica belezinha. Aí ora de novo, aí o Espírito vai falar com você, se é para você ir ou para ficar. Não tome decisões por causa de problemas, tome decisões por causa do Espírito. Nunca tome decisão com a cabeça quente. Deixa para amanhã. Sabia que os homens saem de casa à noite? Vou dar um conselho para você que é homem casado. Apelou, está nervoso. Vou largar essa mulher. Deixa para amanhã. Passa a noite orando. Amanhã você decide. Você vai evitar muita besteira na sua vida. Ninguém diz amém, né? Estou errado, irmãos? Estou não. Pastora Luiz, na faculdade, um aluno perguntou para o professor, faculdade de psicologia, qual o conselho
que o Senhor dá para criar filhos. Como criar filhos da maneira correta. O professor falou na sala de aula, faça o que você quiser. Qualquer coisa que você fizer vai ser errado. E o pastor Luiz, que ficou pensando naquilo, intrigado, ele falou, sabe por que vai ser errado? É porque você vai criar um filho de um jeito. Deu certo. Aí nasce o outro, você faz igualzinho, dá errado. Já percebeu? Por quê? Porque você está no outro momento da sua vida. O filho é outra pessoa, um é calmo, o outro é agitado. Não é receita de bolo. Por isso, ele tinha razão. Qualquer coisa vai dar errado, porque não é uma questão de fazer igualzinho. O que é para um não é para o outro. Então qual que é a receita, pastor? Você tem que orar. Você precisa do Espírito. O Espírito sabe como que lida com um, como que lida com o outro. O que dá certo com um não dá certo com o outro. Você precisa entender que não é matemática, não é 1 mais 1 é 2, não funciona assim quando se trata de pessoas. Você precisa ouvir a voz de Deus. O que deu certo para um não significa que vai dar certo para você. Agora, o que é a justiça própria? O que é justiça própria? É a carne dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu fiz minha parte, faça a sua. Isso é a carne. Muitos coaches ensinam isso. Eles falam assim: o que é impossível, Deus vai fazer. Mas o que é possível, Deus não vai fazer. Isso é problema seu, você vai ter que fazer. Não adianta você ficar aí sentado querendo que Deus faça. Porque se é possível, você faz. Se é impossível, Deus faz. Mas se é possível, você faz. Parece sábio, mas não é bíblico. Jesus falou o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Nada inclui, inclusive, o que você pode fazer. O homem pode fazer muitas coisas? Pode. Mas não é permanente, é pesado, não se sustenta. Você não pode, não. Você precisa de Deus para criar filho. Você precisa de Deus para estar casado. Você precisa de Deus para resolver problema. Você precisa de Deus para lidar com seu pai. Você precisa de Deus para escolher. Você precisa de Deus para vender. Você precisa de Deus para trabalhar. O dia que você descobrir isso, você vai ser feliz. Sua vida vai dar certo. Eu oro por tudo. Deus sabe que eu oro. Vou viajar, eu oro. Eu oro. Até onde eu vou sentar, eu oro. Vou comprar, eu oro, se é para comprar, se não é para comprar, se é para livrar. Às vezes eu tenho vontade, o carro estraga. Outro dia meu carro estragou 3 vezes seguido. Aí eu já pensei, Deus está querendo me dar um novo. Depois eu fiquei com raiva, vou vender. Aí por fim eu pensei, vou orar. Pode ser tudo isso, e pode não ser nada disso. Está me entendendo? Cuidado. Meu Deus, Deus está te chamando hoje para viver uma vida superior. Diga comigo, sem Ele, eu não posso nada. Não, mas fui eu que trabalhei. É, lindão, e quem te deu saúde? Respiração, conexão, inteligência. Foi seu braço não, amado. Se Deus não te ajudar, você está frito. Não cai na arrogância, isso é carne. Dependa de Deus. Vá trabalhar, mas dependa de Deus. Não tente mudar seu marido, não tente mudar sua mulher, não tente mudar seus filhos, não tente mudar seus pais, não tente mudar seu pastor e muito menos a sua igreja. Você não é capaz de mudar você. Você quer mudar alguém. Isso é pesado demais. Mas Deus pode mudar tudo. Fala com Ele. Feliz é o casal que aprende isso. Porque daí acaba a disputa. Pede para Deus. Não é? Pede para Deus. O marido que você quer, a mulher que você quer, o pai que você quer. Deus vai mudar. Deus vai fazer. Mas pede para Ele mudar você também. Então preste atenção. Aqui está um ponto importante. Só porque nós experimentamos pensamentos carnais, que às vezes estão gritando na nossa mente, na nossa vontade,
não significa que a gente tem uma natureza caída. O que está acontecendo aqui? Nós somos uma nova criação, mas existe uma carne ainda. Nós podemos aprender a confiar em Jesus e a concentrar nas coisas de cima, nas coisas do Espírito, cada dia mais. Pastor, me explica então por que eu ainda tenho tantas coisas carnais? Porque é assim, existe uma diferença. É como se você fosse um iPhone novo, um celular. Se você já trocou de celular, às vezes acontece isso. Você ganhou um celular novinho. Maravilha, ele é novo, zero. Você vai instalar. Quando você vai instalar, aparece uma mensagem. Atualização de software. Dá raiva, não dá? Que negócio é esse? O aparelho é novo, já tem que atualizar? É porque uma coisa é o hardware, outra coisa é o software. O aparelho, esse negócio duro, é o hardware, isso é uma máquina. Mas o que anda lá dentro é o software. E o software, às vezes, não tem nada a ver com o aparelho novo, ele está atualizando constantemente. O que normalmente a gente faz? Lá aparece uma opção. Quer atualizar agora ou daqui 24 horas? Geralmente a gente está com pressa, faz o quê? Depois eu mexo com isso. E fica, não é? Você é dessa maneira, você nasceu de novo. Você é um iPhone 0. Só que o seu software precisa ser atualizado. A sua mente tem que ser renovada, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em cada área da sua vida. Aleluia, mas qual que é o problema? Você fica apertando o botãozinho daqui 24 horas. Cada vez que eu prego, cada vez que eu te chamo para expor a sua vida na palavra, e você deixa para amanhã, você está adiando a atualização. Deus quer que você renove a mente. O seu espírito é novo, mas a mente ainda é velha. A gente precisa aprender a pensar como Deus pensa. Veja, Deus falou para Abraão: você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações. Abraão creu, mas a Bíblia fala que a mulher dele era estéril, ele também não podia ter filho. O que ele fez? De uma maneira natural, ele tentou arrumar um filho. Ele arrumou outra maneira. Aquilo é Ismael, a Bíblia fala que é carne. Só deu problema, até hoje dá problema. Porque a carne é o braço do homem tentando ajudar a Deus. Já que não está dando certo, eu vou dar uma ajuda. Deus não aceita. Sabe quantos anos depois Deus foi falar com Abraão? 14 anos. 14 anos. Olha como é sério andar na carne, hein? Muito sério. Abraão tomou uma decisão carnal, tentou resolver uma promessa de Deus na força do seu braço. Deus ficou sem falar com ele 14 anos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quando você anda na carne, você não pode ouvir a voz de Deus. Deus precisou esgotar todas as possibilidades. E quando Isaac nasce, que daí Abraão depende de Deus, e ele vai oferecer Isaac no monte, Deus fala o quê? Teu único filho. Ele não considera o outro. Porque o que você faz na carne não existe para Deus. Deus só conta o que você faz no espírito. Moisés era um cara jovem, treinado nas cortes de Faraó, capaz, estudado, foi criado pela filha do Faraó, era bom de briga, artes marciais, estudado. Deus falou para ele: eu vou te usar para tirar o meu povo do Egito. O que ele fez? Foi lá e matou o egípcio. Tentou resolver na força dele, porque achava que era capaz. Carne. Deus aceitou? Não. Levou para o deserto. Vai lá, fica mais 40 para perder a força. Fica mais 40 para desaprender. Fica mais 40 para parar de depender da sua carne. O que é isso? Tempo perdido. Tempo perdido. Quanto mais você insiste em viver
de uma maneira natural, na sua força, sem depender de Deus, mais tempo você vai perder na vida, mais tempo vai demorar as coisas acontecerem, porque Deus não pode confirmar a carne para o seu próprio bem, porque se Ele confirmar o que você está tentando fazer na sua força, você não vai andar com Ele, e a sua vida vai dar em morte. Então Deus deixa você se frustrar, Deus deixa demorar, até que você cai em si, desiste de tentar na sua força, e começa a orar. Oração é um dependenciômetro. Quem ora pouco, depende pouco. Quem ora muito, depende muito. É obrigado a orar? Não precisa. Você pode ficar na carne, mas você vai perder seu tempo. Mas se você entender que Deus quer fazer por você, as coisas serão mais leves, mais rápidas, mais poderosas. Porque Deus vai estar fazendo o que você não pode fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas comigo tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, irmãos, eu sinto a unção do Espírito aqui nessa noite, respondendo pessoas. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Deus está te chamando para desistir, meu querido. Ele está dizendo: para, tira sua mão, para com essa luta inútil, deixa eu fazer por você. Desiste de tentar ser melhor, desiste de tentar resolver no braço, na discussão, na dureza, na resistência. Ouve o meu espírito, eu quero te instruir, eu quero te ajudar, eu quero te mostrar caminhos que você não conhece, porque os meus caminhos são mais elevados do que os seus. Eu consigo ver de um ponto de vista que você não pode ver. Eu sei mexer em coisas que você não sabe. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai consertar o caminho torto. A vida cristã não é uma tentativa de mudança, é uma entrega, é uma desistência de tentar mudar as coisas, fazer as coisas do seu jeito, e deixar Deus ser Deus da sua vida. Descansar, se entregar, se render a Ele. Meu Deus, a nossa grande dificuldade não é de fato a nossa fraqueza, é a nossa força. Somos fortes demais. Se vivemos no Espírito, andemos nele. Deus quer que você viva pelo fruto do Espírito, não da carne. Deus quer que você dependa dele. Quando Deus apareceu para Abraão, lá em Gênesis 17, aqui está a primeira vez que Deus se revela. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Às vezes, nós conhecemos um Deus poderoso, mas Deus está te chamando para conhecer um Deus todo-poderoso. Há uma diferença em conhecer um Deus poderoso e conhecer um Deus que é todo-poderoso, que pode tudo na sua vida. Eu queria convidar você para ficar de pé. Puxa vida, Deus quer virar uma chave aqui na vida de algumas pessoas. Eu sinto no meu espírito um ambiente profético. O Espírito me diz que tem pessoas aqui. Você entrou aqui no culto hoje, está sendo surpreendido porque Ele está falando ao seu coração. Deus está falando com você há tempo demais, há tempo demais.
O Espírito te diz: eu só estou esperando você desistir. Eu só estou esperando você se render, reconhecer a sua incapacidade e apelar para mim, me chamar, me convidar. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua história. Não diga: pau que nasce torto, morre torto, porque o carpinteiro de Nazaré pode mudar qualquer pau torto. Espírito Santo, eu te invoco nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser fraco. Nos ajuda a depender do Senhor. Nos ajuda a chegar no ponto de poder dizer em verdade: sem o Senhor eu nada posso fazer. Nós precisamos do Senhor para liderar, para casar, para trabalhar, para descansar, para ser curado, para viver, para crer. Nos ajuda nessa noite. Nós não somos carnais, nós não somos pecaminosos, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, tem uma nova natureza em nós, nós queremos viver condizentes com ela. Nós não queremos viver segundo os pensamentos velhos, antigos, dos velhos padrões de uma vida natural. Nós queremos depender do Senhor. Vem, Espírito, vem sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Que eles possam se render. Erga suas mãos para Ele, querido, por um instante. Fala com Ele, fala: Senhor, eu me entrego. Eu desisto de tentar mudar qualquer coisa na minha vida. Desisto de tentar fazer alguma mudança. Ó Deus, eu me entrego ao Senhor. Faz na minha vida. Fala com o Senhor por um minuto. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Erga suas mãos para Ele. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Senhor, nós oramos nessa noite, entregamos a nossa vida ao Senhor, reconhecemos que sem o Senhor não podemos nada. Mas cremos que somos uma nova criatura. Fomos chamados para viver em novidade de vida. E eu sei que nessa noite o Senhor operou algo poderoso no nosso coração. Estamos saindo daqui dependendo do Senhor, cogitando das coisas do céu. E por isso temos a certeza que seremos surpreendidos pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu favor nessa semana, em nome de Jesus. Quantos dizem aleluia? Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vá embora sem dar um abraço, pelo menos em 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Viva de acordo com a sua natureza. Você é abençoado, em nome de Jesus.